Olá. Tendo falado no vídeo anterior sobre o ensaio controlado randomizado, neste vídeo nós vamos introduzir os ensaios controlados não randomizados e um outro tipo de estudo chamado de série de casos. O ensaio controlado randomizado é tido como um estudo experimental, que seria o análogo na pesquisa clínica dos estudos experimentais nas ciências naturais, física, química, etc. Então, por que a gente considera o ensaio controlado randomizado como um estudo experimental? Porque por meio da randomização a gente consegue, dependendo do número adequado de pacientes, que as variáveis clínicas que poderiam influenciar no desfecho dos pacientes, elas, devido à randomização, os valores dessas variáveis fiquem balanceados entre os grupos de tratamento. Num estudo controlado não randomizado, que são chamados de estudos quase experimentais, não existe alocação aleatória. Estruturalmente, vocês observam que essa figura é muito parecida com o ensaio controlado randomizado, mas não existe esse componente de randomização no estudo controlado não randomizado. Então, a alocação dos pacientes aos grupos de tratamento é realizada pelos investigadores de acordo com algum critério estabelecido. Então, não há uma alocação aleatória, o que pode levar a um desbalanceamento dos grupos em relação a uma ou mais variáveis clínicas que possam afetar o desfecho dos pacientes. Então, a não randomização pode introduzir no estudo um viés que é conhecido como viés de seleção. Existe na literatura diversos estudos feitos ao longo do tempo que compararam resultados de ensaios controlados randomizados com resultados de ensaios controlados não randomizados, e o que se observou em geral é que há uma tendência maior dos ensaios controlados não randomizados de favorecerem a inovação tecnológica, o tratamento inovador, em detrimento do tratamento padrão ou placebo. Aqui eu tenho um exemplo de um estudo controlado não randomizado, comparando a varfarina ou dabigatrana para avaliar a intensidade de sangramento de procedimentos odontológicos. Esses dois tratamentos foram aplicados de maneira não aleatória nesse estudo, daí um ensaio controlado não randomizado. Aqui uma tabela com alguns resultados. Então, o tempo de sangramento é uma variável numérica, e aqui eu tenho a mediana e primeiro e terceiro quartil no grupo da varfarina, e aqui no grupo da dabigatrana, aqui o valor de P. Bom, eu vou falar sobre o que é mediana, o que é primeiro, terceiro, quartil, o que é valor de P mais adiante no curso. Aqui eu tenho uma outra variável que não é numérica, sangramento após 24 horas, que é uma variável categórica, binária, ou seja, ou ocorreu o sangramento após 24 horas ou não ocorreu. E aí os resultados são apresentados em termos do número de pacientes do grupo varfarina nos quais ocorreu o sangramento após 24 horas, 8 pacientes, 32% do total de pacientes no grupo varfarina, e nenhum paciente no grupo dabigatrana. Um outro tipo de estudo, conhecido como série de casos, que é aquele estudo que não tem um grupo controle, e em geral é feito quando você tem um tratamento inovador e inicialmente esse tratamento é avaliado num grupo restrito de pacientes para ver se os efeitos desse tratamento são animadores, no sentido de que esse tratamento pode vir a ser avaliado de uma forma mais rigorosa num estudo controlado randomizado, por exemplo, no futuro, ou não. Então, por não ter um grupo controle, a gente não sabe se os efeitos observados são devidos ao tratamento ou algum outro fator que não foi controlado no estudo. Quando uma série de casos é aplicável a um grupo
menor de pacientes, por exemplo, 1, 2 ou até 10 pacientes, às vezes é chamado de relato de casos. Aqui nós temos um exemplo de uma série de casos: eficácia da terapia anti-IgE no controle da asma. É uma série de casos que foram avaliados 24 pacientes com asma de difícil controle em uso desse medicamento. Pacientes com essa condição foram acompanhados, submetidos a esse tratamento, e o estudo avaliou os efeitos observados nesses pacientes. No próximo vídeo, nós vamos entrar então nos estudos chamados observacionais. Até lá.